acompanhe no GC, Lucas 17, do 11 ao 14. Lucas 17, do 11 ao 14. A palavra de Deus diz assim: a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao entrar em um povoado, 10 leprosos dirigiam-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. E aconteceu que, seguindo pelo caminho, foram purificados. Purificados. Feche os seus olhos. Espírito Santo, tu és bem-vindo aqui e em cada aparelho onde esse culto está sendo transmitido. Seja celular, smartphone, seja notebook, seja TV, onde o som da minha voz chegar, e não é porque é o som da minha voz, é a tua presença, pela revelação da Santíssima Palavra. A Bíblia, que é a tua palavra, Senhor. A palavra que levanta um homem, que restaura um coração, que dá discernimento. A palavra que traz excelência, a palavra que traz cura. E eu te peço, Senhor, onde esta palavra chegar agora, por amor ao teu nome, nós clamamos por cura e libertação, para a glória única de Jesus Cristo. Amém. Bom, Jesus está passando e de repente, a certa distância, 10 leprosos se aproximam deles. Você sabe que a lepra é uma doença extremamente contagiosa e nós estamos falando de 2000 anos atrás. Em 2000 anos atrás, na década de 70, minha mãe teve lepra. Eu sei muito bem o que é isso, porque ela me contou isso. As pessoas, quando ela levantava, as pessoas passavam flanelinhas no assento, para que tinham medo de ter contato com ela. E nós estamos falando de 40 anos atrás. Eu estou falando agora de 2000 anos atrás. A lepra não era só uma doença que destruía o corpo do doente, mas a lepra destruía a reputação, a dignidade. A lepra tirava o convívio social. A lepra era uma humilhação. Jesus agora está sendo chamado por 10 homens que ninguém quer tocar neles. Não, ninguém quer chegar perto deles, e muito menos ouvir a sua voz. São esses homens que vão até Jesus. E o que é mais interessante é que esses homens, eles não vão a Jesus para pedir dinheiro. Não. Eles não vão a Jesus para pedir influência. Não. Não pedem comida. O texto é claro. Eles vão a Jesus e pedem graça. Digita no chat, graça. Digita aí, graça. Eles vão a Jesus para pedir graça. Eles dizem: Jesus, tem compaixão de nós. Tem compaixão de nós. Eles estão pedindo: tenha graça por nós, nos dê algo. E o que Jesus faz? Jesus libera uma palavra que não parece um milagre. Não parece. Jesus diz: olha, vão e apresentem-se ao sacerdote. Jesus poderia ter estalado o dedo e de repente a lepra ter sumido. Ele poderia ter feito: eu os curo em meu nome. Não, ele disse: vão apresentar-se aos sacerdotes. Milagres muitas vezes se vestem de instruções. Esse é um desafio que você tem que guardar na sua cabeça. Nem sempre o milagre é um receba. Muitas vezes um milagre é um obedeça. Vá adiante, obedeça, caminhe, vá adiante. Muitas vezes a porta não abre quando Jesus diz: porta, abra-se. Muitas vezes a porta vai abrir quando você levanta cedo, quando você dá bom testemunho, quando você honra a palavra, quando você obedece a Deus. E aí, de repente, enquanto você vai obedecendo a instrução, a porta abre. Esse é um grande segredo no mundo espiritual. Instruções, quando aplicadas, geram milagres. Jesus não orou por eles. Jesus não tocou neles. Jesus não impôs as mãos neles. Jesus apenas disse: tem um movimento. Se vocês forem capazes de obedecer, as coisas vão acontecer. Guarde isso no seu coração. Nem sempre haverá um momento de virada onde eu controlo, mas sempre pode existir uma instrução. Você é alguém que obedece às instruções? Ou você é alguém que, se as coisas não acontecem do jeito que você quer, você abre mão de tudo? Eu estou falando com gente que eu sei que tem uma cabeçona grande, teimosa. Talvez não aconteceu no teu dia,
E aí você abandonou as instruções. Jesus não orou, Jesus disse: vão apresentar-se aos sacerdotes. E aqui tem um grande desafio para nós. Qual é? A Bíblia diz que enquanto eles obedeciam a instrução, enquanto eles iam em direção ao sacerdote, eles foram curados. Eu não sei em que momento da caminhada, se foi a 100 metros, a 500 metros de Jesus. Eu não sei se foi depois de 10 quilômetros, 5 quilômetros. Eu sei que em algum momento, enquanto eles obedeciam a instrução, eles começaram a olhar para os braços, começaram a olhar para as mãos, começaram a olhar para o pescoço, dizendo: sumiu o caroço, sumiu o tumor, sumiu tudo. Eles foram curados. E aí Jesus conta algo interessante para nós, porque os 10 foram curados. Os 10. Só que lá em Lucas capítulo 17, verso 15, põe para mim, por favor. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz. Voltou. 16. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. E Jesus perguntou: mas não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse glória a Deus, a não ser esse estrangeiro? Então ele lhe disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Veja, 10 leprosos, os 10 seguiram a instrução, os 10 foram literalmente curados, mas dos 10, só um foi transformado. 10 curados e somente um transformado, porque a gratidão não devolve só a saúde. Quando você é grato, não se devolve só a identidade. Quando você consegue ser grato, a gratidão devolve a sua salvação. Jesus disse: você está salvo. Salvo. Olha, eu sei que muitos esse ano tiveram batalhas enormes, mas Deus os sustentou. Eu sou alguém que sempre estou treinando a minha cabeça para olhar para frente. E eu sei que o meu temperamento me cobra isso, a minha função me cobra isso. E muitas vezes a minha forma de sobreviver é olhar para frente. Termina um projeto, faz outro. Termina uma compra, quer comprar outra coisa. Termina uma viagem, quer fazer outra. Termina alguma coisa na igreja, quer fazer outra. É uma forma da gente sobreviver. Mas existe um problema. Se eu não parar para ser grato, eu não sou salvo. É isso que nós vemos nesse homem. Porque Jesus pergunta para aquele único dos 10 que voltou: onde estão os 9? A expectativa de Jesus era que os 10 voltassem, que os 10 viessem agradecer. Onde estão os 9? Onde estão os 9? E eu pergunto: onde estão aqueles que vieram à igreja esse ano e foram tomados pela presença de Deus, alcançaram a graça do Espírito Santo, foram curados, perdoados? Onde estão hoje? Onde estão aqueles que entraram quebrados, entraram destruídos? Os homens tripudiaram sobre você, pessoas arrebentaram com as suas emoções. Jesus te abraçou, te deu instrução, você até foi capaz de obedecer. Mas quando você viu que a lepra sumiu do seu corpo, você saiu, largou o voluntariado, largou o servir, largou a igreja, largou a fé. Porque nem todos são capazes de agradecer a Deus. Porque milagres sem gratidão vira memorial de ingratidão. A gratidão faz parte de alguém que reconhece os feitos de Deus. E a gratidão é um princípio. A gratidão é muito importante. É esse caminho construído com princípios espirituais que vai mostrar para nós que o maior de todos eles não é cantar, não é tocar, não é orar. O maior princípio de alguém que encontrou Jesus e viu a sua vida ser transformada é a gratidão. Você precisa nutrir a gratidão. A gratidão é uma prática, é um princípio. Eu tenho um princípio todos os dias de tomar meu café da manhã, de todos os dias almoçar e jantar. E quando eu não tomo o café da manhã, quando eu não almoço, eu sinto falta. O meu corpo pede, o meu temperamento muda, a fome mexe conosco, porque comer para o meu corpo é um princípio. A gratidão, ela não pode ser algo que eu lembre. A gratidão não pode ser alguma coisa que eu só faça em datas especiais. A gratidão é um princípio. Paulo entende esse princípio como um princípio elementar.
E hoje a gente está aqui no final do ano e eu já encontrei pessoas, esbarrei em pessoas que estão o tempo todo dizendo: não aguento, mas esqueceram que já eram para ter quebrado e não quebraram, já eram para ter morrido e não morreram, já era para ter acabado e não acabou, já era para ter sido arrebentado e não acabou. Pastor, eu não estou onde eu gostaria. Beleza, mas você também não é mais quem foi um dia. Você não é mais quem foi um dia. E não reconhecer isso é ingratidão. Paulo vai dizer em Colossenses 3,15: sejam agradecidos. Sejam agradecidos. Paulo vai dizer em Colossenses 3,16: cantem a Deus com salmos e cânticos espirituais, com gratidão no coração de vocês. Ele vai dizer de novo em Colossenses 4,2: perseverem na oração, vigiando com ações de graça, porque a gratidão é a âncora da saúde emocional. Se você é grato, você combate a perturbação. Se você é grato, você combate os desvios de caráter. Se você é grato, alinha o teu espírito, onde essa praga chamada murmuração vai sair da sua vida. Você não pode reclamar mais. O vírus letal que mata o seu espírito, que mata a sua jornada, é a murmuração. É quando você tem um Deus que te deu instrução, que arrancou a lepra, arrancou o carrapicho, arrancou o carrapato, limpou as suas feridas, te deu destino, te deu Jesus, te deu a palavra, te deu uma família. E aí Ele encontra você no meio de um detalhe, de um capricho, esquecendo que os furúnculos sumiram, e a sua alma morta, o seu espírito morto. E aí tudo perde o sentido. A igreja perde o sentido, a adoração perde o sentido. Aí começa a encher o saco de alguém dizendo: o senhor não prega mais como antes, a igreja está fria, o louvor não é mais o mesmo, parece que as coisas não estão mais as mesmas. Mas esse câncer que mata o meu espírito é o câncer da ingratidão. O diabo não precisa destruir o seu patrimônio, o diabo só precisa criar um ambiente onde a ingratidão entre no seu coração, onde Jesus cure você da lepra, e depois de curar você da lepra, você simplesmente não volte, você desapareça. Jesus te deu um carro, te deu uma casa, Jesus te deu uma empresa, Jesus te deu saúde, Jesus te deu fôlego de vida, e você usufrui disso, porque sem Ele você não teria. Mas agora você não volta. A salvação não está quando você chora e diz: eu quero Jesus. A salvação está quando Ele te abençoa e você volta para dizer: obrigado, Senhor. De 10 leprosos, só um voltou. Só um voltou. Paulo afirma isso categoricamente, porque se eu não pratico a gratidão, o vírus da murmuração vai destruir a minha vida. Paulo vai falar em 1 Coríntios 10:10. Além disso, não, digita no chat, não, eu vou dizer mais uma vez, não. Paulo não está dizendo talvez, Paulo não está dizendo olha, de vez em quando. Paulo está dizendo não murmurem como alguns deles murmuram e foram mortos pelo destruidor. Não, ele está dizendo: se você quer viver, se você quer ter uma vida, não murmure. Ele não abre hipótese porque você está nervosinho. Ele não abre hipótese porque alguém pisou no teu calo. Ele diz não. É proibido reclamar. Escreva no chat: é proibido reclamar. Reclamar não paga suas contas. Reclamar não cura o seu corpo. Reclamar não alivia a sua alma. Reclamar não traz a pessoa que foi embora de volta. Reclamar não resolve nada. Reclamar é uma perda de tempo. A sensação que a gente tem é: eu preciso reclamar para aliviar a minha alma. Não, você está matando a obra de Deus. Você está matando o poder de Deus. Reclamar é proibido. Eu quero declarar que você vai virar esse ano com uma proibição. Além de não beber, não fumar e não cheirar, você também não vai reclamar. Está proibido. Você está na sua casa e olhe para a sua família e diga: a partir de agora está proibido reclamar aqui em casa. Está proibido reclamar. Diga para os seus filhos: aqui em casa não se reclama mais. Diga para a sua esposa, para o seu marido: aqui em casa não se reclama mais. Porque a murmuração é o idioma daqueles que não acreditam mais. A murmuração é a linguagem daqueles que perderam a fé. A murmuração é o idioma daqueles que perderam a esperança. Quando você tem gratidão, você alimenta a perseverança. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo que eu tenho. Obrigado pela minha casa.
obrigado por minha família, obrigado pelos meus filhos. Mas quando você reclama, você alimenta a desesperança. Quem murmura atrai a destruição. Quem agradece atrai a libertação. Murmura, destruição. Destruição do relacionamento, destruição da família, destruição do ambiente. Existem casas maravilhosas, casas aconchegantes, que são insuportáveis de estar dentro dela, porque o sofá é de primeira, a parede é de primeira, a televisão é de 500 polegadas, mas a casa é pesada, porque a murmuração atrai prisão. A murmuração, ela atrai destruição. E aí você vai em casas humildes, casas que não tem nada, o sofazinho está até com a mola para fora, a televisão ainda é aquela de tubo, e a casa é lotada de gente. As pessoas estão ali, elas pagam para estar ali. Você vê gente vindo de bairro chique para ir naquela casa simples, de periferia. E o que tem naquela casa? Naquela casa tem gratidão, e a gratidão ela traz liberdade, libertação. Eu pergunto para você, qual é o clima da sua casa? A gratidão ela se ressignifica por uma atitude de que tudo o que toca na gratidão muda. A vida não acontece com você pelo que as pessoas fazem com você, mas a vida é aquilo que você reage com gratidão. Por isso que a Bíblia nos fala em 1 Tessalonicenses 5,18, o apóstolo Paulo diz: deem graças a Deus. Olha que lindo, ele não diz deem graças a Deus por tudo, não, ele diz graças a Deus em tudo. Deem graças a Deus em todas as coisas, não é por todas, é em todas as coisas. Deem graças a Deus em todas as circunstâncias, em todas. Escreva, não é por tudo, é em tudo, não é por tudo. Tem coisas que são horríveis e nem todas as coisas a gente deve agradecer, mas em todas as coisas a gente agradece. Quando você simplesmente bate um carro, bateu o carro, puf, o carro está lá, todo desmaiado, todo amassado, é óbvio que você não vai dizer Deus, obrigado, porque eu bati o carro. Claro que não, você não é nenhum bobão. Mas você pode dizer Deus, obrigado porque eu tenho um carro. Obrigado, porque só tem a chance de bater um carro quem tem um carro. Deem graças em tudo, não é por. Eu não estou agradecendo porque o meu carro bateram nele. Eu estou agradecendo porque mesmo no dia da batida do carro, eu posso dizer, Senhor, se eu bateram no meu carro, é porque eu tenho um carro. Se riscaram a porta, agradeça, porque só risca quem possui. Se você furou o pneu do carro e você está invocando 1 bilhão de demônio, tranca-rua, pombagira, tudo que tiver de ruim, Deus está dizendo, agradeça em tudo, porque esse pneu pode estar te atrasando de um cruzamento ali na frente, que se você tivesse no ritmo que você estava, no tempo que você estava, um caminhão iria passar em cima de você. Então eu permiti furar esse pneu, para você gastar um tempo aqui, trocando o pneu, e quando você passar naquele cruzamento, nada vai te acontecer. Se custou caro, agradeça, porque se custou caro, você teve como pagar. Gratidão não é negar a realidade. Eu sei que doeu, eu sei que chorei, eu sei que eu perdi, mas a gratidão é iluminar a realidade. A realidade está dizendo, vá, se mate, vá, corra, vá, tome veneno, vá, pule dessa sacada, vá, rasgue seus pulsos, vá, cometa uma loucura. Mas quando você agradece no meio do caos, você joga a verdade, e conhecereis a verdade vos libertará. Eu estou naquele hospital, e eu não vou dizer acabou, eu vou jogar luz naquela UTI. Eu vou dizer, Deus, obrigado por eu ter um convênio, obrigado por ter médicos aqui para me servir, obrigado, Senhor, pela medicina, obrigado pelos medicamentos. Senhor, eu estou aqui, eu estou aqui numa fila, para encontrar um emprego. Que maldição, que país de porcaria. Senhor, obrigado por eu ter saúde para ficar em pé aqui nessa fila. Obrigado, Senhor, por eu ter a chance de concorrer, porque quando você agradece por aquilo que pode, o céu responde aquilo que você não pode. Gratidão não é negar a realidade, não é se fazer de otário, não é ficar engolindo o sapo, não. Gratidão é jogar um holofote de luz naquilo que aparentemente era trevas. Gratidão, ela desarma a traição e despeja a honra. Você sabe que a ingratidão é a filha da soberba. Pessoas soberbas são pessoas ingratas.
Pessoas soberbas nunca vão dizer obrigado. Ela sempre vai dizer: você não fez mais que a sua obrigação. Pessoas soberbas, elas maltratam outros porque elas se sentem superiores. Pessoas soberbas, quando vão, por exemplo, no restaurante, eu me lembro uma vez que eu fui a um restaurante e agradeci ao garçom. Minto, não foi restaurante, foi no Starbucks. Eu fui no Starbucks tomar um café e eu agradeci a moça. E a pessoa que estava atrás disse: por que você foi tão gentil com ela, se esse é o trabalho dela, se ela está ganhando para fazer isso? Porque a soberba é a mãe da ingratidão. Pessoas soberbas não agradecem, porque o ingrato, ele esquece rápido. Você pode fazer muitas coisas pelo ingrato e ele não vai lembrar de nenhuma delas. Ele não vai lembrar. O ingrato, ele despreza as coisas facilmente. O valor das coisas para ele é solto. Então você pode ter feito muitas coisas, mas se ele não for com a sua cara mais, não importa, ele não vai lembrar. O ingrato, ele honra pouco. Ele não retribui, ele não celebra. Ele acha que o mundo lhe deve alguma coisa, que as pessoas lhe devem algo. Então, se alguém está fazendo alguma coisa por ele, é porque na verdade não é mais que a obrigação. O ingrato, ele cobra muito. Ele exige pontualidade, ele exige. Quando é para o outro, ele faz o que dá, mas quando é para ele, o ingrato, ele exige que seja tudo milimetricamente, e ele faz um escândalo. O ingrato, ele invalida tudo por um erro. Você pode ter dito sim a vida inteira. O primeiro não que você falar, você já não presta, você já não é mais ninguém. O ingrato, ele apaga anos de amizade por um dia. O ingrato, ele apaga uma vida inteira por um momento. E o ingrato, ele cospe no prato que comeu. Ele chega num ambiente que o curou, o perdoou, o ajudou, mas de repente ele vira a cabeça e fala: vocês não servem mais, vocês são uma porcaria, eu me arrependo de estar aqui. Você é alguém que cospe no prato que comeu? Como você lida com as pessoas que te ajudaram? Principalmente quando elas não te servem mais. Como é que você lida com aquelas pessoas que, quando você chegou, elas foram uma cobertura, um abrigo, e hoje você cresceu tanto, desenvolveu tanto, que você se vê maior do que elas, e agora elas não são tão importantes, sua vida não precisa tanto delas. Mas como é que você lida com isso? Uma pessoa grata, gente, escuta o que eu vou te dizer. Uma pessoa grata não trai. Uma pessoa grata nunca vai trair. Quem trai é o ingrato. Você é grato ou você é ingrato? A gratidão é o antídoto da traição. Se você é grato, você não trai. Pessoas gratas tornam o ambiente leve. A casa é gostosa. O ambiente é saudável. Pode ter ali, né, o resto de ontem. Já ouviu o resto de ontem? Pode ter uma comidinha simples ali, mas se há gratidão, a leveza, a beleza, a bondade, a gratidão é tudo. Pessoas gratas carregam uma atmosfera gostosa. A palavra delas é boa, o ânimo delas é bom. Pessoas gratas destravam milagres. A casa está fechada, o ambiente está fechado, a casa está oprimida. O grato entra ali e diz: vamos orar. Eu me lembro do que Deus fez, eu me lembro da palavra, eu me lembro dos milagres. E aí aquele povo todo que estava com aquela cara de busanfa, todo mundo olhando para baixo e dizendo: ai meu Deus, Deus esqueceu de mim, cadê o meu Deus, cadê o meu Deus? O grato chega e levanta a fé, levanta a atmosfera, porque pessoas gratas têm memória. O Salmo 103, 1 e 2 diz: bendiga a minha alma ao Senhor. Salmo 103, 1 e 2. Põe para mim. Bendiga o Senhor, a minha alma, de todo o meu ser, bendiga o seu santo nome. Bendiga o Senhor, a minha alma, e não se esqueça de nenhuma das suas bênçãos. Davi entendeu que a memória do coração é muito importante. Bendiga minha alma ao Senhor. Eu preciso me lembrar. Foi lembrando que ele um dia perguntou sobre se Jonatas, seu amigo, tinha deixado um filho, e foi nessa lembrança que ele trouxe Mefibosete, que já era um aleijado, que morava lá em Lodebar, que estava esquecido. Foi com essa lembrança que Davi trouxe Mefibosete para dentro do seu palácio. Foi com essa lembrança, porque gratidão é ação, gratidão é caráter,
Gratidão é ser segundo o coração de Deus. Eu encerro dizendo para você: 2025 está acabando. Com certeza eu tenho uma lista de coisas que não aconteceram. Com certeza eu tenho muitos projetos que não saíram do papel. Mas com certeza também eu tenho um punhado de milagres. Dias que eu deitei não sabendo se ia acordar, e acordei. Inimigos que eu achava que não venceria, e venci. Dores que eu achava que não suportaria, e suportei. E isso não foi sorte. Isso foi a instrução. A instrução: vão se apresentar ao sacerdote, vão obedecer, vão obedecer, vão seguir adiante. E de repente o furúnculo sumiu, a dor sumiu. E como é que eu sei? Eu estou em pé. A pergunta que fica é: quantos vão voltar para agradecer? Nós vamos agradecer a Deus hoje. Agradecer porque a gratidão limpa a alma. A gratidão me prepara para o novo. A gratidão me dá direções. A gratidão me dá norte. A gratidão sara. E eu não quero uma vida pesada. E a pergunta que fica é: onde estão os outros 9? Onde? O céu não está procurando multidões curadas. Não. O céu está procurando filhos gratos. Deus não está perguntando: cadê os estádios cheios? Não. Ele está dizendo: cadê aquele irmão? Cadê aquela irmã? Cadê aquele que aceitou o meu nome? Cadê aquele que recebeu o meu espírito? O céu está procurando gente que volta. Gente que dobra o joelho no meio dessas ansiedades malucas da vida e reconhecem o cuidado de Deus. Que dobra o joelho e entende que milagres sem gratidão é uma bênção desperdiçada. Milagres sem gratidão é uma bênção que não vale a pena. Cadê aqueles que voltam hoje, nesse culto, último domingo de 2025? Nós vamos ser como aquele que voltou e disse: Senhor, obrigado. Obrigado. Volte, adore, agradeça. Seja aquele que muda a estatística. De 10, só 1 volta. E que eu seja esse 1. Porque Jesus ainda está dizendo: levanta-te, vá, a tua fé te salvou. A instrução curou os 10, mas a gratidão salvou o único. Você não quer só ser curado, você quer ser salvo, não quer? Então seja grato. Seja grato. Quero orar por você. Quero orar para que a tua casa seja tomada de gratidão. Quero orar para que nesses finais de ano você lembre os seus filhos. Vai lá para janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Lembra dos dias difíceis. Não é para você morar lá. Lembra e agradeça a Deus. A gente é tão detalhista com as coisas ruins e somos tão generalistas com as coisas boas. A gente, na hora de falar do que o diabo faz, a gente escreve ali com riqueza, fala da cor, do tamanho, da profundidade. E quando Deus nos livra da morte, a gente diz: eu não morri. Não, lembra do dia, da dor, da lágrima. Lembra do que você sentiu, lembra do que você pensou, lembra do que você falou. Lembra para você nunca esquecer que Ele não te abandonou. Senhor, eu quero orar, porque todos nós aqui recebemos uma instrução, clamamos por uma graça, e o Senhor nos atendeu. E ao longo desse ano de 2025, nós vimos a lepra indo embora, vimos os tumores indo embora, tumores do pecado, tumores da agonia, tumores da perseguição, dias embaraçados, dias confusos, dias extremamente tóxicos, que todo mundo que olhava para mim dizia: você não vai sobreviver a isso, você não tem como sobreviver, você não tem. Eu conheço sua estrutura, eu conheço o seu tamanho, eu sei o seu potencial. Mas de repente, enquanto caminhávamos, fomos curados. De repente a luz chegou no meu caminho. De repente eu disse: eu não morri, gente, eu não morri, eu não quebrei. Tudo dizia que era assim, a minha vida ia ser. Só que quando o tumor sumiu, o furúnculo passou, a gratidão não veio. Muitos seguiram suas vidas sem agradecer. E eu não quero passar esse ano sem agradecer. Obrigado por janeiro, obrigado por fevereiro, obrigado por cada lágrima, obrigado por cada decepção, obrigado pela tua mão que estava comigo, obrigado por cada venda, obrigado pelo meu salário, pela minha renda. Obrigado, Senhor, pelo teu remédio nas minhas feridas. Obrigado por ter protegido a minha casa. Obrigado por ter guardado a minha família. Obrigado por ter me dado saúde para trabalhar. Obrigado, Senhor, até mesmo pelas revelações de pessoas que se
afastaram, que não eram para estar nessa estação da minha vida. Obrigado, Pai, obrigado por cada problema que me treinou, que me ensinou a depender de Ti, Pai querido. Obrigado, Pai, pela Tua bondade. Obrigado, Senhor. E eu estou aqui para dizer obrigado, obrigado, porque eu quero ouvir: vá, a tua fé te salvou, vá, a gratidão te salvou. E eu declaro agora uma manhã. Abra sua Bíblia comigo em Daniel capítulo 4. Daniel 4:34. Diz assim a palavra de Deus: ao fim daquele período, eu, Nabucodonosor, levantei meus olhos ao céu e percebi que o meu entendimento tinha voltado. Então louvei ao Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é um domínio eterno, o seu reino dura de geração a geração. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada, com os exércitos dos céus, com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão, nem de lhe dizer: o que me fizeste. Naquele momento voltou-me o entendimento, e eu recuperei a honra, a majestade e a glória do meu reino. Os meus conselheiros e os nobres vieram me procurar. O meu trono me foi restaurado, e a minha grandeza veio ser ainda maior. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei dos céus, porque tudo o que ele faz é verdadeiro, e os seus caminhos são justos. Ele tem poder para humilhar os que vivem com arrogância. Lemos agora Daniel capítulo 5, verso 22. Mas tu, Belsazar, o sucessor dele, não te humilhaste, embora soubesse de tudo isso. Curve sua cabeça. Peça ao Espírito Santo para falar de um jeito como nunca antes você ouviu. Não porque tem oratória, não porque sou eu que estou pregando, mas porque a presença dele está aqui. Fala conosco, Senhor. Nós precisamos tanto de Ti. Nosso coração precisa Te ouvir. Nossa alma precisa entender que há um controle acima do meu. Ajuda-nos na nossa pequena fé, na nossa incredulidade. É o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus Pai. Oramos e confiamos nele, para a glória de Deus. Tem muita gente aqui que sabe muito, e sabe porque procurou saber, estudou, leu, aprendeu. E nessa busca por conhecimento, você sabe o que é certo. Você sabe também o que a Bíblia diz. Pode nem ser um grande leitor da Bíblia, mas são poucas pessoas que são ignorantes entre o que é certo e o que é errado. A gente sabe. A verdade é que todos nós sabemos o que tem que ser feito. O problema não é a falta de informação. O problema é a falta de submissão, a falta de obediência. Aprendi que o nosso problema não é conhecimento de Deus. Conhecemos Deus, só que conhecê-lo não te torna apto para confiar nele. Não. Você pode ter a cabeça cheia e a vida vazia. Você pode ter muito conhecimento e a vida oca. A Bíblia nunca chamou conhecimento de sabedoria. A sabedoria não vem do
eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Não. Sabedoria vem do eu faço, eu faço, eu faço, eu faço. Mas nós não nos orgulhamos do fazer. Quantas pessoas a gente encontra e fala assim: olha, meu marido não vem à igreja, mas olha, ele é um homem tão conhecedor da palavra. O texto que li a você expressa dois momentos. Quando li Daniel capítulo 4, 34 ao 37, a Bíblia fala de um rei babilônico chamado Nabucodonosor. Um camarada que teve tanta soberba, tanta arrogância, alguém que cresceu tanto, que se exaltou de um jeito tão incrível que Deus o humilhou. E humilhou ao ponto dele perder a sanidade mental. Deus o fez pastar como um bovino. Deus enviou um sonho a ele, Daniel revelou esse sonho, e o sonho era claro: por conta da sua exaltação, por conta de você ser tão arrogante, soberbo, Deus vai humilhar você. Enquanto ele pastava com uma mente de animal, a Bíblia diz que ele olha para Deus no meio daquela humilhação, e quando ele olha para Deus, Deus lhe dá uma nova oportunidade, porque ele olha para cima e adora o Senhor. E quando ele olha para cima e adora, Deus devolve a ele a sua sanidade mental. E aí ele diz: olha, Deus devolveu a minha dignidade, Deus devolveu a majestade do meu reino, Deus devolveu o meu trono. Porque enquanto ele estava sendo humilhado, ele olhou para cima. No capítulo 5 de Daniel, que foi o segundo texto que li com você, Nabucodonosor já morreu. E agora temos um segundo rei, o sucessor de Nabucodonosor, Belsazzar. E esse texto que li é Daniel enfiando o dedo na cara de Belsazzar, diante de uma cena, porque Belsazzar estava dando uma festa. E no meio daquela festa arrogante, ele pega utensílios do templo de Jerusalém, que ele trouxe, quando ele invadiu Jerusalém, ele trouxe para a Babilônia, e ele começa a usar os utensílios sagrados da casa do Senhor, de forma leviana. E a Bíblia diz que existe no meio daquela situação, um ambiente onde Deus coloca um sinal, que ninguém entende. E ele chama Daniel. Assim, o mesmo Daniel que revelou o sonho do Nabucodonosor, que virou animal e depois olhou para o céu e Deus devolveu a ele a dignidade, agora Belsazzar chama Daniel, e ele quer que Daniel se sinta bem, porque ele sabe que Daniel é um homem de Deus. Mas Daniel, ele deixa claro, ele olha para Belsazzar e fala para ele: você não se lembra do que aconteceu com Nabucodonosor? Você não se lembra do que aconteceu com o último rei? Que fez exatamente isso, o que Deus fez com ele. Existe um perigo de saber e não se render. Existe um perigo de saber algo e não aplicar na minha vida. Existe uma diferença brutal entre aprender e colocar em prática. É isso que Daniel está falando para Belsazzar. Você está cometendo um erro que o teu antepassado cometeu. Você não aprendeu nada com ele. Você não lembra dele. Põe para mim de novo Daniel 5:22. Mas tu, Belsazzar, sucessor dele, não te humilhaste, embora o quê? Soubesse de tudo. Você sabe de tudo que aconteceu, e mesmo assim você não se humilhou. O problema de Belsazzar não era ignorância. O nosso problema não é ignorância. Belsazzar pecou
com currículo. Belsassar pecou com histórico. Belsassar pecou sabendo. E mesmo sabendo, não fez o que tinha que fazer. Não fez. Isso é um perigo. Provérbios 15:33, Salomão nos adverte que a sabedoria é temer ao Senhor, e a humildade antecede a honra. Sem humildade, para aplicar o que sei, a minha informação vira só diploma na parede, vira só certificado na gaveta, não vale nada, nada. É o orgulho por ter um conhecimento que me trava. Eu não melhoro, eu não avanço, eu não rompo. Tiago capítulo 4, verso 6, a Bíblia é enfática, quando o Tiago diz: olha, ele porém concede-nos graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe, Deus é contra, Deus fica do lado contrário aos orgulhosos, mas Ele concede graça, perdão, vida aos humildes. Ele concede favor. O orgulho não é só feio, o orgulho não é só horrível de olhar alguém e dizer: nossa, como essa pessoa é orgulhosa. O orgulho, ele é uma trava, o orgulho, ele é uma cova. Deus não escreve histórias na Bíblia para nos entreter. Deus escreve histórias para nos salvar, não repetindo o que esses homens fizeram, não fazendo igual. Em Jó capítulo 8, verso 8 e 9, a Bíblia deixa claro: pergunte à geração anterior, dá uma olhada no que fez teu avô, dá uma olhada no que fez teu pai, dá uma olhada no que fizeram teus tios. Pergunte à geração anterior e veja o que os ancestrais delas aprenderam. Pois nós nascemos ontem e não sabemos nada. Os nossos dias na terra não passam de uma sombra. Jó está falando: tenha maturidade para aprender com quem já viveu o que você está vivendo, quem sangrou antes de você, quem caiu antes de você, quem separou antes de você, quem faliu. Tenha maturidade para isso. Querido, Daniel, quando aponta para Belsassar, quando Deus põe o dedo no meio daquela festa e o vai pesar na balança, Deus vai entrar com juízo diante de um homem que sabia que Deus não se permite ser zombado. Quando Daniel se levanta, Daniel não acusa Belsassar de não saber, mas ele acusa de não se humilhar. A gente sabe, e isso revela o pecado mais caro, que não é a falta de humilhação, a falta de informação, mas é a falta de submissão. Eu sei, mas não faço. Eu sei, já me falaram, já me encontraram, já li mensagem na Bíblia, já vi vídeo na internet, já conversei com amigos, e então eu não me submeto. E o arrependimento começa quando? Quando o ego termina. É impossível se arrepender com o ego inflamado. É isso que Daniel está falando para Belsassar. Você sabia do que Nabucodonosor enfrentou? Deus fez ele virar um boi, e mesmo assim você não fez o que tinha que fazer. Você sabia. Isso revela que conhecimento sem atitude não tem progresso. Não tem progresso. Vir aos cultos e não aplicar o que se ouve aqui não tem progresso. Chorar na hora do louvor e não viver o que se canta não tem progresso. Carregar um crachá de voluntário e se esforçar muito para atender a expectativa da programação do culto não tem progresso. Não tem progresso. É a mesma coisa que você colocar uma luz e perceber que quando você tem luz, a raiz é rasa. A raiz é rasa. Quanto mais você sabe, mais obediência tem que ter. Cada culto. Então eu quero orar por você que está aqui e dizer: se você sabe o que Deus está te pedindo, por que você está adiando? Você tem medo de quem? Está com medo de desagradar a quem? Se você sabe que a tua alma clama, você sabe, você conhece histórias
que já percorreram o caminho que você está, e você sabe como eles acabaram, onde eles estão hoje, e ainda assim você caminha dançando num caminho que está na cara, que vai dar ruim. Qual é a obediência que você está empurrando para aquele dia? Quando der eu faço, quando der eu vou, quando der não, querido. Que essa semana você possa escrever uma coisa onde você vai obedecer a Deus e vai parar de fugir do que tem que fazer. Vai parar de fugir. É a mesma coisa que alguém que vai ao médico, marca a consulta, vai até o hospital, pega a senha, aí faz o exame, faz o diagnóstico está claro, você volta para sua casa com o diagnóstico claro, só que continua vivendo como se não tivesse um diagnóstico, continua com os mesmos hábitos alimentares como se não tivesse nada, e um dia o corpo vai cobrar a fatura, um dia o corpo vai entregar a fatura, porque informação que não vira ação não cura. A mesma coisa aqui, Deus está dizendo: larga essa vida, larga essa atitude, muda. Eu sei, mas não faço. Eu sei, mas eu declaro que isso vai acabar hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, porque eu sei não é fé. Fé é eu faço. Fé é obediência. Eu declaro um novo tempo de obediência nascendo na sua vida. Eu declaro que você não será como Belsazar, que vai ver coisas do passado e vai ignorá-las, mas haverá uma inteligência espiritual na sua vida. E inteligência não é dizer: eu li a Bíblia inteira. Inteligência não é dizer: nossa, eu fiz o IBEX. Inteligência não é dizer: eu sou um voluntário da Lírio. Inteligência é ouvir e dizer: Deus falou comigo e eu faço. Deus falou comigo e eu vou. Deus falou comigo e eu aprumo a minha vida. Deus falou comigo e eu organizo o que tenho que fazer. Belsazar não foi assim. Esse é o problema da queda. Então, como eu me levanto, pastor? Eu vou aprender com Nabucodonosor como me levanto. Nabucodonosor foi um rei arrogante, mas em Daniel capítulo 4, 34, enquanto ele estava na humilhação, a Bíblia diz: ao fim daquele período, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos para o céu. No meio da minha humilhação, da minha soberba, da minha arrogância, eu estava sendo punido, não porque Deus é injusto, mas porque Deus me ama. Algumas humilhações vêm por conta do amor de Deus. Enquanto ele estava ali, ele diz: eu levantei os meus olhos ao céu e percebi que meu entendimento tinha voltado. Sabe o que ele está falando? Eu levantei os olhos para o céu e eu lembrei quem é Deus e quem eu sou. Tem dias que você tem que lembrar quem é Deus e quem é você. Tem dias que você tem que lembrar quem é Deus e quem é você. Porque tem dias que nós achamos que nós somos Deus. Daniel mostra: levantei os olhos aos céus. Põe de novo para mim. Levantei os meus olhos aos céus. No meio da humilhação, ele estava pastando como animal. Levantei os meus olhos ao céu e percebi que o meu entendimento tinha voltado, a minha sanidade mental tinha voltado. Ele olhou para cima e voltou o entendimento. Será que não é isso que a gente precisa? Pastor, como é que eu paro essa loucura? Será que não é só uma olhada para cima e dizer: Ele é Deus, eu sou eu? Será que não é isso que eu preciso? Ele não diz: olhei para cima e o meu dinheiro voltou. Olhei para cima e o trono voltou. Olhei para cima e a minha imagem foi restaurada. Não, olhei para cima e a minha sanidade, o meu entendimento voltou. Porque dinheiro sem entendimento não vale. Trono sem entendimento não vale. Família nova, restaurada, sem entendimento não vale. A minha sanidade voltou. Porque o orgulho não é só pecado, o orgulho é loucura. E Deus vai matar toda a loucura da sua vida hoje. Nós vamos sair desse culto com o nosso entendimento restaurado. Quem é Deus e quem eu sou. Quem é Deus e quem eu sou. E coloca para mim de novo o versículo 34 aqui, olha. E quando ele olhou para cima, então o que ele fez?
Louvei ao Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é um domínio eterno, e o seu reino dura de geração em geração. Quando ele olhou para cima, o entendimento foi restaurado. A primeira coisa que ele fez foi louvou ao Senhor, adorou ao Senhor. O que veio na boca dele foi louvor e adoração, honra ao Eterno, porque quando Deus devolve a sanidade, Ele restaura a sua vida interior, Ele restaura o seu coração, Ele restaura o prazer em adorar, o prazer em estar em sua presença. Jesus fala isso claramente em Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Olha para cima e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Olhe para cima e a paz que excede o entendimento. Olhe para cima e você terá a força necessária. Olhe para cima e eu te darei conhecimento, sabedoria. Olhe para cima e eu te darei o caminho certo. Olhe para cima, a resposta não está em você. Olhe para cima, que você vai perceber que os meus anjos estão acampados à tua volta. Olhe para cima, é quando você volta o eixo para Deus, você percebe que o resto é resto e Deus é tudo. Provérbios 15:33, ele vai dizer, Salomão vai gritar para mim e para você algo tão poderoso. A instrução da sabedoria é temer ao Senhor, é olhar para cima e respeitá-lo. Eu não entro num lugar que não respeite a Deus, eu não estou em conversas que não respeitem a Deus. E quem teme ao Senhor, a humildade antecede a honra. Deus exalta, Deus levanta. Ah, meu querido, Nabucodonosor voltou para o trono, não quando ele disse que era bom, mas quando ele disse Deus é Deus, Deus é Deus, Deus é Deus. Quanta arrogância tem que ser quebrada nesta manhã. Tiago capítulo 4 verso 6, a Bíblia diz que Deus dá graça ao humilde e Ele se opõe aos orgulhosos. Graça não é prêmio do forte, graça é sustento para quem se rendeu. Graça é comida. O teste não é se você sabe, o teste é se você obedece. O teste não é quanto você leu, o teste é quanto você pratica. O teste não é quanto você chora, mas o teste é quanto você levanta os olhos, mesmo numa humilhação, mesmo numa fase ruim, e você levanta os olhos e fala: Deus, recupera a minha mente, recupera a minha cabeça, eu quero te louvar. Ainda em meio ao capim que estou comendo, ainda em meio ao sereno que cai sobre minhas costas, eu quero dizer: santo é o nome do Senhor, porque tu és Deus, e eu sei quem eu sou. Eu sei. A sanidade mental volta quando ele olha para o céu, mesmo que as circunstâncias estejam as mesmas, tudo igual. Mas esse é o primeiro milagre de uma mudança interna. Deus não começa restaurando você por fora, Deus restaura você por dentro. Quando você olha para Ele, por dentro. Não adianta pagar a conta e estar podre por dentro. Não adianta ter o que você quer, está vazio. Não, Nabucodonosor está ali. E sabe o que é lindo? Deus não escondeu a queda de Nabucodonosor, porque essa queda é um testemunho para mudar histórias. Eu vou lembrar de Nabucodonosor, para não ser um Belsassar que vai saber tudo e não fazer nada. Mas na minha vida vai ser diferente, na sua vida vai ser diferente. Eu declaro que hoje você vai olhar para cima e não olhar para o problema. Problema todo mundo tem. Amanhã é segunda-feira, todo mundo tem um abacaxi para descascar, mas o céu sempre estará acima de você. Você sempre terá uma escolha. Você sempre terá uma escolha para que a sua mente seja renovada, para que você não viva uma vida debaixo de pressão, mas viva uma vida debaixo de governo. Aleluia, governo. Deus vai governar, cada escolha é sua. Deus tem um jeito de costurar, onde tudo fica perfeito. Deus não escreve certo por linhas tortas, não. Deus as escreve certo na linha certa. Ele te dará governo, Ele te dará poder. Troque o orgulho pelo louvor. Pastor, eu ainda estou no meio da humilhação. Mas a hora que você levanta o olho para cima, as palavras começam a brotar. Um novo cântico. E a atmosfera é intencional. Quem entra num lugar com a intenção de deixar o lugar pesado, deixa o lugar pesado. Quem entra no lugar com a intenção de quebrar o clima, quebra o clima.
Que entra num ambiente com a intenção de arrancar o sorriso do rosto de todo mundo, arranca. Mas quem entra num ambiente com a intenção de levar a paz de Deus, leva a paz de Deus. Quem entra num ambiente com a intenção de trazer sorriso, dança, festa, porque o que dá ambiente não é cor de parede, o que dá ambiente não é iluminação, o que dá ambiente é o que mora dentro de você. Talvez seja por isso que tua casa é tão ruim, porque você não levanta os olhos para cima, você levanta os olhos para baixo, você abaixa os olhos, você olha para o lado. E Deus está dizendo hoje: você não precisa de mais dinheiro, você precisa de uma mente que olhe para cima. E eu devolvo quem você é hoje, eu devolvo a você o que você é hoje, não só o que perdeu, mas muito mais. Pare de competir com Deus pelo controle. O controle não é seu. Imagine um pai que coloca um filho no carro e dá ao filho um volante de brinquedo, e aquela criança fica sentada do lado do passageiro com aquele volante, e ele aperta botão, ele acelera, desacelera, mas chega um momento que ele vira o volante, e ele percebe que o volante dele não dá ordens, o carro não obedece, e a criança fica irritada, e o pai diz: filho, você está segurando um brinquedo, é um brinquedo, você não está segurando um carro de verdade. E é por isso que tem muita gente exausta, porque sua vida não está nas suas mãos. Se você acha que tem um controle, tudo que você tem é um brinquedo. E é por isso que você está tão cansado, porque você quer jogar sua vida para um lado e não vai, para o outro não vai. E você diz: uau, nada funciona. E Deus está dizendo: o volante verdadeiro está nas minhas mãos. Será que não é por isso que você não dorme? Será que não é por isso que você não come? Será que não é por isso que o seu casamento é um inferno? Porque você quer conduzir sua vida com um volante de brinquedo? Deus nunca te dará o volante. O volante é dele, ele comprou você com o seu sangue. E se você está subindo ou descendo, sua função é descansar naquele que tem o volante em suas mãos. E uma paz que excede o entendimento guardará a sua cabeça e o seu coração. Oh, meu irmão, muita gente fica exausta porque está tentando controlar, e Deus não te chamou para ser Deus. Deus te chamou para confiar nele. Deus não te chamou para abrir o mar, Deus te chamou para colocar o cajado. Aleluia. Deus manda eu te dizer hoje: você vai renascer neste culto. Sim, Belsazzar sabia e não fez. Nabucodonosor foi arrogante e caiu, mas quando levantou os olhos, Deus devolveu. E existe um perigo, e aqui encerro. O maior perigo da sua vida é como você vai lidar com o sucesso. O perigo não é quando eu caio, o perigo é quando eu subo. Tem gente que acha que a sua vida é provada no deserto. Não, sua vida é provada na terra boa. Sua vida é provada quando as coisas funcionam. Porque quando você tem sucesso e não é grato, você esquece de Deus. Quando você cresce e não é grato, você esquece que chegou ali porque foi Ele que te levou até ali. Eu não tenho tempo para ler, mas depois você pode ler na sua casa Deuteronômio 8. Esse capítulo é incrível porque Deus mostra que conduziu o povo para um deserto para humilhá-los mesmo, para quebrantar o coração deles, para ver se eles obedeceriam. E no meio daquele deserto, Deus humilha, permite fome, permite sustento, dependência. Deus os quebra. E depois de ensiná-los, Deus agora promete uma terra boa, dizendo: olha, vocês aprenderam no deserto, tiveram fome, passaram por dificuldades, perdas, e agora eu vou levar vocês para uma terra boa. E lá no versículo 7 ao 10, existe uma descrição dessa terra boa. Uma terra muito diferente do deserto, uma terra de fartura. E lá no versículo 10, Moisés diz que quando eles chegarem nessa terra boa, em Deuteronômio 8:10, Moisés diz: olha, depois de vocês terem comido, esqueçam a fome que vocês passaram no deserto. Agora é terra boa, agora tem comida, agora dá para encher a pança. Agora, depois de vocês ficarem satisfeitos, o que você vai fazer? Depois que você tiver com a barriga cheia, o que você vai fazer? Louve ao Senhor o seu Deus pela boa terra que deu a vocês.
louve. Moisés está dizendo: o maior teste não é o que eu faço quando estou com a barriga vazia. O maior teste é o que eu faço quando eu estou com a barriga cheia. É a minha capacidade e a minha força de dizer: se eu estou aqui, é graças àquele que me trouxe até aqui. Não deixe o pecado do sucesso acabar com você. Nabucodonosor pagou um preço alto, porque o pecado do sucesso, a arrogância, o jogou para comer capim. E ele teve um lapso de olhar para cima e lembrar quem Deus é, e Deus o salvou. Belsazar, mesmo sabendo de tudo que Nabucodonosor fez, não temeu ao Senhor e fez pior. Prevaricou com os itens da casa do Senhor, e Deus entrou. E Daniel, quando Belsazar falou: vem aqui me ajudar, revela o que Deus escreveu na parede, ele disse: antes de revelar, você não é inocente não, você sabia de tudo e não fez. Quando você entrar numa boa terra e ficar satisfeito, quando você ganhar bem, quando você tiver uma pessoa amada ao teu lado, quando o teu ministério começar a florescer, quando a tua casa entrar no eixo, cuidado para não esquecer que foi o Senhor que te levou até aí. Cuidado para não esquecer que foi a graça e a misericórdia do Senhor que te pôs aí. Quando você perceber que a alegria brotar na tua alma, não deixe o pecado dizer: foi minha força. Não deixe o pecado dizer: foi o meu poder. Não deixe o trono ser tão valioso ao ponto de você querer sentar nele. É o Senhor que te dá a capacidade para produzir. Coloca versículo 8, capítulo 18, versículo 18 de Deuteronômio 8, põe para mim. Leia comigo no 3. 1, 2, 3. Antes, lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que dá a vocês capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme se vê hoje. Você não é o dono do dom que tem, você é um administrador. Você não é dono de nada, você é um administrador. O Senhor é dono de tudo. Se você é bom naquilo que faz, você é só um administrador. Você é bom porque Deus se fez bom. Entregue sua casa ao Senhor, entregue seu dom ao Senhor, entregue seu talento ao Senhor, entregue seus dias ao Senhor. Quando alguém vier bater no teu ombro e dizer assim: ó, nossa, você é bom, não seja deselegante, diga obrigado, mas dentro da tua alma fala assim: não sou bom não, se há algo bom em mim vem do Senhor. O Senhor é o meu Deus, o Senhor é o meu protetor. Não guarde para si aquilo que não é seu. Se tem um talento, não, talento não é coroa, talento é responsabilidade. É por isso que tem tanta queda hoje no meio evangélico, é por isso que tem tanto escândalo, tanta coisa, porque as pessoas esqueceram que se há um crescimento, se há um avivamento, a glória não é nossa, a glória é do Senhor, é dele que vem todas as coisas, é ele que dá a capacidade para produzir, é ele que faz todas as coisas. Moisés diz: quando você estiver cheio, louve. Deus não condena a boa terra. Escuta aqui, eu vou encerrar. Deus não tem nada contra dinheiro, poder, sucesso. Deus não tem nada contra você ter uma vida próspera. Deus não é contra a prosperidade. Prosperar é bom quando eu lembro quem é o autor da minha prosperidade. E então prosperidade precisa de altar e não de ego. Eu lembrar: oh Deus, que contrato maravilhoso eu fechei. Obrigado, Senhor. Obrigado. Oh Deus, que maravilha. Que bom, está todo mundo em casa bem. Meus filhos estão na escola agora, minha esposa está no trabalho, eu estou trabalhando. Que coisa maravilhosa. Obrigado, porque é o teu favor na nossa casa. E eu vou lembrar para o meu filho que por mais que papai trabalhe, por mais que mamãe se esforce, esse pão que está na mesa, esse café com leite que a gente vai tomar, é o Jeová Jiré que trouxe. É o Deus da providência, que deu força a papai, que deu estratégia a mamãe, e nós estamos trabalhando debaixo de uma bênção. Eu quero declarar em nome de Jesus: celebre o que Deus tem te dado, mas não idolatre o que Deus tem te dado. Não se apegue a um carro, se apegue à presença. Não se apegue a uma casa, se apegue à presença.
Não se apegue a uma posição social, se apegue à presença. Não se apegue a um título, eu sou líder, se apegue à presença. Agradeça, antes de você gastar, antes de você entrar numa loja e passar o cartão de crédito, antes de ficar comprando como um viciado, usando o teu cartão de crédito como cocaína, usando o teu cartão de crédito como droga, se é um viciado, não, antes de você pensar em gastar R$1, agradeça ao Senhor por ter te dado o que tem. Agradeça, antes de você querer se aparecer. Quero saber como é que eu me destaco, eu quero saber como é que eu cresço aqui na igreja. Sirva, antes de querer aparecer, sirva. Jesus diz: quem quer ser o primeiro, seja o último. Quem quer ser o maior, seja o menor. Quem quer ser servido, sirva. Quando você faz isso, a soberba é sufocada, a arrogância é sufocada. Você levanta os olhos, e quem levanta os olhos recupera a sanidade. Quem levanta os olhos recupera a mentalidade, e quem recupera a mentalidade louva na cisterna, louva na fornalha, louva no pior lugar, louva na prisão. Se a sua agenda lotou e Deus saiu da sua agenda, rasgue essa agenda. Ah, pastor, eu tenho muito patrimônio, e Deus saiu da tua vida. Vende o patrimônio, doa o patrimônio, bota fogo no patrimônio, porque o que coloca você em pé não são as coisas que Deus pode te dar. O que coloca você em pé é o abraço do Espírito Santo, é o fogo da sua presença, é a glória de um Pai poderoso. Sucesso sem gratidão vira idolatria, e você não é idólatra, você é adorador. Adorador, adorador, adorador. Coloque-se em pé em nome de Jesus. Eu queria que essa semana você escolhesse uma coisa para obedecer a Deus. Uma. Você vai escrever, saindo desse culto, algo que você vai obedecer a Deus, que Deus tem pedido a você. Quero pedir também que você crie um hábito de agradecer a Deus por 7 dias, 3 vezes ao dia. Todos os dias, nos próximos 7 dias, você vai agradecer por algo, e essa é a mesma situação 3 vezes por dia. Manhã, tarde e noite. Quero também que você, em público, tenha um ato de humildade. O que é um ato de humildade? No café da manhã, na hora do almoço, no jantar, no ônibus, no metrô, no Uber, contar para alguém com muita simplicidade as mudanças que Deus fez em você. Algumas vezes a gente tem o prazer de contar que viajou para a Europa, a gente tem o prazer de contar onde trabalha, tem o prazer, mas não tem a humildade de contar para o ímpio o que Jesus fez na sua vida. E fala assim: ó, eu era um camarada atrapalhado, eu era alguém difícil, ninguém acreditava em mim, eu era uma pessoa desonesta, mas Jesus me encontrou. Vou te contar a minha história. Ah, não me conta uma história não, essa é a melhor história para te contar. É a história que me arranca lágrimas até hoje. Eu lembro quem eu era, eu lembro que eu não valia nada, e hoje pessoas confiam em mim, porque a graça de Deus mudou tudo. Mudou tudo. Lembrou? Vai lembrar? Uma obediência que você não faz, mas vai fazer essa semana e de agora em diante. 2, um hábito de gratidão nesses próximos 7 dias, 3 vezes por dia. E vai contar para alguém com muita simplicidade a mudança que Deus fez em você. Belsazar sabia, mas não se humilhou. Nabucodonosor caiu e aprendeu. Quem você é hoje? Alguém que cai e aprende? Ou alguém que sabe tudo e não faz? A maioria das vezes que eu aconselho alguém no meu gabinete, eu sinto assim, com muito carinho e gratidão. Eu entendo que o meu papel é ouvir, mas algumas pessoas, enquanto as ouço, eu fico pensando: o que elas querem ouvir? Porque ela sabe o que tem que fazer. Ela só não quer se render. Eu sei não salva, eu obedeço salva. Quero que você feche os seus olhos. Pense em Deus agora. Tanta coisa a gente sabe e não faz. Mas será que não é dia de você olhar para cima hoje?
Será que não é dia de você falar: Espírito de Deus, devolve a minha sanidade mental, devolve o meu entendimento, e eu quero te adorar. Pai, nós oramos agora e pedimos perdão pelos nossos pecados. Pedimos perdão pela arrogância, pedimos perdão pela soberba, pedimos perdão pelas vezes que nos embriagamos com o sucesso, com a paixão. Pedimos perdão que deixamos que as pessoas influentes ao nosso lado nos seduzam com seus estilos de vida, com suas propostas. Gente vazia, gente oca, querendo me influenciar, gente que não tem uma vida real. E hoje eu estou aqui, Senhor. Eu quero, no meio da minha realidade, no meio dos meus problemas, eu quero levantar meus olhos, e eu quero lembrar quem Tu és, Senhor. Eu quero lembrar quem Tu és, meu Deus. Porque não adianta eu saber e estar vazio. Eu quero viver de verdade, eu quero fazer, eu quero deixar um legado para a minha geração. Eu não quero ser Belzazar que sabe e não faz. Eu levanto os meus olhos para que os meus lábios Te louvem. Eu levanto os meus olhos para que a minha boca confesse: só o Senhor é Deus. Você pode levantar os teus olhos, levantar as suas mãos. Talvez você está debaixo de decreto de morte. Talvez você está vivendo a fase mais doída da sua vida. Talvez você está sendo humilhado de todo lado. Mas levanta a tua mão, reconhece que Deus é Deus hoje. Reconhece que Ele é o Todo-Poderoso. Eu não sou, minha empresa não é meu pai, não é minha mãe, não é meu chefe, não é meu amigo, não é meu namorado, não é meu dinheiro, não é meu talento. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Deixa a tua boca adorar agora, deixa a tua boca adorar agora, deixa a tua boca adorar. Faça como Nabucodonosor. A Bíblia diz que enquanto ele adorava, Deus devolveu o trono. Enquanto ele adorava, Deus devolveu a roupa. Enquanto ele adorava, Deus devolveu a dignidade. Enquanto ele adorava, Deus devolveu a honra do seu trono. Enquanto ele adorava, enquanto ele dizia santo, santo, a realidade era a mesma, mas ele adorava. A situação era a mesma, mas ele olhava para cima e dizia: santo é o nome do Senhor, santo é o santo, 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 santo. Deixa seu irmão do lado te ouvir dizendo: santo, 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 santo. Deixa o poder de Deus se tomar. Pastor, eu não tenho dinheiro, mas você pode olhar para cima. Pastor, eu não tenho paz na terra, mas eu posso olhar para cima. Eu não tenho apoio, mas eu posso olhar para cima. Eu estou sozinho, olha para cima.